graça e a paz do Senhor Jesus, mais um devocional ao qual o Senhor tem colocado em nossos corações a palavra dEle, estarmos na presença dEle. E a palavra que o Senhor coloca no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 22 em diante, que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram-se, e fez-se bonança. E ele disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até o vento e as águas manda e lhes obedece? Então, a palavra do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, no livro de Lucas, fala sobre o Deus que acalma as tempestades. É um Deus que até o vento e as águas lhe obedecem. Então o texto nos diz que os discípulos estavam no barco com Jesus e o mestre dá uma ordem, diz: vamos passar para o outro lado. Então todos entram no barco, Jesus entra e o texto diz que Jesus então adormece. Jesus vai descansar. Talvez muito cansado, da caminhada, de ensinar a palavra. Então o texto diz que eles estavam no barco e Jesus abre na polpa e adormece. Algumas versões dizem que ele coloca a sua cabeça sobre a almofada. E nós vemos que o texto nos relata que durante esse percurso, então, sobrevém sobre aquela embarcação uma grande tempestade de vento, que era tão forte que as ondas batiam e enchiam o barco de água. O versículo 23 diz que enchia tanto a água que estavam eles até em perigo. Só que tinha um porém. Eles se preocuparam tanto com a tempestade, eles ficaram com tanto medo da água que entrava no barco, que eles esqueceram que Jesus, o Todo-Poderoso, o Mestre, o Messias, estava no barco. Eles esqueceram que Jesus estava com eles. E que independente do vento forte, independente das ondas, independente da tempestade, Jesus está com eles. E então eles, desesperados, acordam o mestre. E aí eles dizem: Ei, mestre, nós estamos perecendo, tu não te preocupas? Então o versículo diz que, no versículo 24, ele diz: Olha, chegando-se ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, nós perecemos. E aí o versículo diz: E ele, levantando-se, repreendeu a fúria do vento e da água, e cessaram-se, e fez bonança. E aí ele olha para os discípulos e diz: Onde está a vossa fé? E eles temeram, maravilhados, dizendo: Quem é este, que até o mar, as águas, o vento lhe obedece? Esse é o Deus da minha e da sua vida. Esse é o Jesus que está na minha e na sua vida. Esse é o Jesus
que morreu por mim e por você. Então muitas vezes nós estamos na nossa embarcação, na tempestade, e muitas vezes nós ficamos tão focados no problema, na dificuldade, que nós esquecemos que Jesus está no barco. Que Jesus é aquele que acalma a tempestade, é aquele que cessa o vento, é aquele que tem todo o poder. Ou muitas vezes nós entramos no barco e esquecemos de convidar Jesus para andar nele. E aí eu estou no meio da tempestade, eu estou sendo assolado, mas Jesus não está no barco. Então eu preciso chamar Jesus para entrar no meu barco. O barco significa, hoje, simboliza a minha e a sua vida. Onde nós estamos diante das dificuldades, onde nós estamos diante das tribulações, onde nós estamos diante, muitas vezes, de algum problema que está acontecendo, seja um problema familiar, um problema financeiro, seja uma depressão, uma tristeza profunda, um desânimo, talvez um questionamento. E aí eu estou sendo assolado pelas tempestades, o meu barco está enchendo de água e eu fico desesperado. E quando Jesus pergunta onde está a vossa fé, ele está querendo dizer, aonde está a sua fé em mim? Você não crê que eu posso sanar a sua tempestade? Você não crê que eu posso curar essa doença? Você não crê que eu posso mudar essa situação? Você não crê que eu posso trazer vida? Você não crê que eu posso mudar este quadro? Você não crê que eu posso tirar o teu filho das drogas, o teu marido da bebida? Você não crê que eu posso restaurar o teu casamento? Você não crê que eu posso curar esta depressão? Você não crê que eu posso mudar essa situação financeira a qual você está passando? Então, quando ele pergunta onde está a vossa fé, ele está dizendo, eu estou no barco, por que vocês ainda estão temendo? Por que estão preocupados? Por que vocês estão desesperados se eu estou aqui? Quando Jesus está no barco, o barco pode balançar. A água pode entrar, mas o barco não vai perecer, porque Jesus está nele. E se eu tenho fé, se eu acredito que Ele pode acabar com a tempestade, no momento certo Ele se levanta e olha para a dificuldade e diz, ei, acabou. Ele vai olhar para a tempestade e diz, se cesse agora. Porque no versículo 25 diz que Ele repreende o vento, as águas e tudo se acalma. E então vem a bonança. Vem, então, o tempo bom. Eu imagino o céu se abrindo, o sol aparecendo, as águas se acalmando, porque Jesus deu uma ordem. Então ele está dizendo para você nesse dia, olha, eu estou no barco, somente tenha fé. Ou então ele está te dizendo, se eu não estou no teu barco, me convida para entrar. Porque muitas vezes nós passamos algumas dificuldades na nossa vida ou passamos por algumas decisões e às vezes nós não permitimos que o Senhor Ele entre no barco com a gente. Não, aqui é só eu. Em algumas áreas da minha vida, em algumas determinadas situações, eu não permito que o Senhor entre. Mas aí quando vem a tempestade, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, eu me desespero, mas Jesus não está no barco. E se Jesus não estiver no barco, então assim eu vou perecer. Se Jesus não está no barco, a tempestade vai me tragar. Então se hoje você está passando por uma dificuldade, se talvez a tempestade te pegou, você precisa ter fé que o Mestre vai acalmar a tempestade.
Se você está passando por alguma luta e você às vezes está pensando, porque nós como seres humanos, nós como carne, muitas vezes nós pensamos, não tem mais jeito. Não tem cura para essa doença. Não tem cura para essa depressão, essa ansiedade. Não tem remédio mais. Ou não tem mais jeito para o meu filho, para o meu marido, para a minha família. Não tem mais jeito para mim. Eu sou um pecador. Eu me levanto e caio, me levanto e caio. Eu não consigo me firmar. Não tem mais jeito para mim. E aí Jesus está te perguntando, ei, onde está a tua fé? Não crê em mim que posso fazer? Se Jesus pôde ressuscitar Lázaro morto há 4 dias, como eu não acredito que ele pode mudar a minha situação? O que é o meu problema, a minha tempestade perante o Deus Todo-Poderoso? Não há nada que o Senhor Jesus não possa fazer. Mas eu também preciso crer, ter fé que Ele vai fazer. A mulher do fluxo de sangue padecia por uma doença a qual ninguém conseguia curar. Ela tinha gastado tudo que tinha. E anos ela passou por esse problema. Mas ela viu Jesus passando. E Jesus estava indo para curar a filha de Jairo. E aí Jesus no meio da multidão, então ela olha e diz, olha, se eu somente tocar na orla de seu manto, eu serei curada. Então, ela vai ao encontro de Jesus, toca na orla das vestes e a palavra diz que imediatamente ela foi curada. E o que foi isso? Isso foi fé. Porque ela teve fé, ela creu naquilo que ela não estava vendo. Não tinha provas de que se ela tocasse na veste ela seria curada. Ela não ouviu um testemunho de alguém dizendo, olha, eu toquei e fui curada. Ela simplesmente teve fé. Ela creu que se ela somente tocasse, ela seria curada. Porque ela se sentia indigna de estar na presença de Jesus. Porque aquela doença que ela tinha, ela era alguém imunda, alguém impura, ela não podia encostar em ninguém, ela não podia estar em público. E a palavra não diz, mas eu imagino essa mulher rastejando no meio da multidão, no chão, com medo de ser descoberta, com medo de encostar em alguém, para poder conseguir tocar na orla das vestes. Mas então ela é curada. E aí Jesus para e diz, opa, alguém me tocou. E os discípulos dizem, não, mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, como o senhor dizes alguém te tocou? E ele diz, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. E então ela se apresenta, diz, eu te toquei, mestre. E ele diz, vai em paz, a tua fé te curou. Você foi curada pela sua fé. Então nós precisamos ter fé, acreditar que independente do que eu estou passando, de independente da tempestade que eu estou vivendo, Jesus está no barco. Eu tenho que ter fé que Ele vai cessar o vento e a tempestade. Como que eu tenho Jesus no barco e não acredito que Ele pode determinar que tudo se acalme? Então eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso ter a fé forte, uma fé fortalecida, para que eu venha crer que o Senhor pode fazer na minha e na sua vida. Então se hoje você está passando por uma tempestade, se hoje o teu barco está sendo afligido, se hoje as ondas estão batendo e a água está entrando e você está desesperado,
Você não sabe mais o que fazer. Você acha que vai padecer. Lembra que Jesus está no barco. E no tempo certo, Ele vai se levantar e vai dar uma ordem. A tempestade vai acalmar. As águas vão cessar. E vai vir bonança na tua vida. Mas creia que Jesus está no barco. Creia que Ele pode todas as coisas na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. E que você venha ser cheio da presença de Deus. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para que você venha continuar recebendo nossos vídeos. E assim ser abençoado. Em nome de Jesus.